Oi, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Stephanie e hoje eu vou compartilhar o meu recomeço aos 25 anos, quase 26, que teve suas experiências boas e ruins também. Mudei para outro país, comecei uma faculdade, enfim, tive que abandonar algumas coisas e começar outras. Espero que você goste do vídeo. O intuito aqui é trazer uma reflexão sobre as mudanças que a gente faz na vida, que são necessárias, e tudo tem um tempo certo para acontecer e a gente tende a ter muita ansiedade, muito caos na nossa mente para saber o que a gente faz, se tudo tem um tempo certo ou não, né? Principalmente aí na casa dos 20. Às vezes a gente acha que tá muito tarde, às vezes a gente acha que tá muito cedo, mas tudo tem um tempo e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Foi uma mudança em várias etapas e vou começar, né, o porquê que eu decidi fazer essa mudança e por que ela foi necessária. Na verdade, desde quando eu era adolescente, eu sempre tive vontade de cursar psicologia. Então, eu sempre falava, eu vou fazer psicologia, porque eu amo cuidar de pessoas, eu amo estar perto de pessoas, eu amo ajudar elas, vê-las sorrindo. Só que naquela época, né, quando eu era adolescente, eu não tinha condições financeiras para começar uma faculdade. Então, eu tentei Enem, e não fluiu, não consegui uma bolsa. Então, eu falei, vou deixar o tempo, né, acontecer aí e ver o que eu faço, né, começar um trabalho pra ver se eu consigo pagar e bancar a faculdade. Só que daí, nesse tempo, eu conheci o Danilo, a gente começou a namorar, que hoje é meu esposo, e a gente decidiu casar. Mas isso daí foi em torno de 2 anos, mais ou menos. Casamos, e eu falei, olha, eu quero fazer uma faculdade, né? Eu quero fazer psicologia. Só que só ele trabalhava até o momento e também não ia conseguir pagar a faculdade para eu iniciar, né? Porque tinha que lidar com todo o custo de casa. Eu falei, tá bom, vou ver o que eu faço. Comecei a gravar vídeos cantando pro YouTube, só que teve um momento que meu celular parou de vez. Ele parou de funcionar, eu falei, vou parar, acho que não é isso pra me fazer, enfim. Comecei a assistir vídeos de novo no YouTube, o que eu poderia fazer para ter uma renda extra, para conseguir ganhar um dinheiro ali, né? Enfim, falei, vou tentar fazer algo que eu consiga fazer dentro da minha casa. E aí eu fiquei com dengue, isso foi 2 meses depois que eu casei. Eu tava passando muito mal, então eu fui pra casa da minha mãe, fiquei lá. E aí eu precisava fazer os exames, eu precisava ir ao médico, então eu já conhecia ali de onde que eu ia no médico, porque eu sempre nasci ali naquela cidade, então eu tive que ficar lá. Nesse meio tempo, eu e o Danilo conversávamos muito, porque a gente foi pra Recife na lua de mel, e eu falei assim, nossa, eu amei essa viagem, eu fiquei assim, encantada, porque foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tive assim a oportunidade de ir para um lugar muito bonito. Então eu falei assim, o que a gente precisa fazer para poder continuar, sabe? Pra gente poder ir para uma viagem legal, pra gente poder desfrutar o que a gente não conseguia desfrutar antes. E aí a gente começou a conversar, então o Danilo foi vendo algumas lives sobre assuntos de como vender na internet, enfim, e eu também comecei a ver com ele os vídeos, né? Comecei a ver sobre venda de curso na internet, que na época tava estourando, né? Vende curso, só que eu não gostei, eu achei que era algo que não era um propósito meu de fazer aquilo ali. E aí fui continuando a buscar o que me interessaria. Eu falei, não, eu preciso de um dinheiro rápido para eu conseguir fazer a faculdade que eu tanto quero. Então, assim, o que aconteceu foi que desde que eu me conheço por gente, na adolescência eu quis fazer uma faculdade, não consegui entrar na faculdade, casei também, não consegui entrar na faculdade, e fui aí tentando algumas outras opções para que eu conseguisse entrar na faculdade. Só que no meio de tudo isso, eu vi uma outra oportunidade, que foi como social media. Eu esqueci, antes de me conectar como social media, a gente começou a vender canecas, vendemos quadros, presentes personalizados, e eu tava gostando bastante, só que o produto, ele era um preço muito barato. E aí, quando eu olhava ali na minha conta, eu falava, nossa, né, tinha quase nada e eu vendia muitas unidades. Só que pra bancar ali uma viagem que eu queria fazer, pra eu poder começar uma faculdade, não ia dar. Então, assim, eu falava, nossa, mas eu tô trabalhando, virando as noites, trabalhando muito e não vou conseguir alcançar esse meu objetivo. Quando eu fazia o marketing do Café de Ideia, que era a empresa que eu tinha, as pessoas falavam, nossa, que legal que você monta o Instagram, você me ajuda? E eu comecei a ajudar as pessoas, né, principalmente da minha família,
a montar rede social, enfim. Eu lembro que as minhas primeiras clientes foram minhas primas. Eu cobrava R$10, 5 ou R$10 por post. E aí eu tava gostando. E elas sempre falavam pra mim, você sabe fazer muito bem esse trabalho. E aí eu continuei. Então eu fui pegando clientes, e aí foi aparecendo esses clientes. E viam que eu fazia de uma pessoa, gostava, e aquela pessoa indicava, e assim foi. Eu comecei a pegar muitos clientes, e quando eu fui ver, eu tava ganhando muito bem com o social media. Então eu comecei a estudar, fazer cursos, né, de social media. O Danilo foi para a área do tráfego pago, ele também foi se interessando, e aí a gente começou a se dar bem nesse novo trabalho. Eu comecei a investir num celular melhor, num notebook, e fui investindo no meu trabalho, porque eu tava me dando super bem com isso, tava ganhando bem com isso, e eu falei, vou continuar. E sempre ali com o objetivo de eu preciso alcançar o meu objetivo, sabe? Só que por trás de toda essa história, por trás de tudo isso que eu acabei de contar, você tem a Stephanie espiritual, né? Tem o meu lado espiritual ali, que eu sempre fui muito conectada com Deus, sempre fui uma menina de conversar com Deus, de estar ali conectada com Ele, e sempre fui muito presente na igreja. Então eu comecei a conversar com Deus se aquilo que eu estava fazendo estava sendo para algum propósito, para poder ajudar alguém, enfim, não só para poder alcançar os meus objetivos, né, como Stephanie, de que, nossa, eu quero fazer uma viagem legal, eu quero fazer uma faculdade e poder construir a minha história, né. E aí eu estava meio que abandonando esse lado espiritual meu e focando apenas no trabalho, né? Então eu ficava noites e noites estudando, focando, indo atrás e estava conseguindo alcançar. Teve um momento que fomos roubados, foi quando eu mudei para um apartamento que era o meu sonho, né? Era o meu sonho. E eu amava muito aquele apartamento. E a gente foi roubaram nossas contas, entraram nos nossos perfis. Teve um perfil de um cliente meu também que eles invadiram. E foi um dia muito difícil pra mim aquele dia. E a gente parece que se volta assim, né, olhar pra Deus e falar, nossa Deus, mas por que isso tá acontecendo, né? E a gente volta a lembrar que a gente tem um Deus, enfim, quando essas coisas acontecem. Eu chorei muito, a gente foi pra casa dos meus pais, conversamos com eles e eu falei, Danilo, vamos ter que repensar o que dá pra gente fazer, pra gente mudar. Deixei o apartamento e fui morar no fundo da casa dos meus pais. Foi um momento muito delicado pra mim, porque as pessoas perguntavam muito assim pra gente se a gente não tava conseguindo pagar o aluguel, se tava difícil, porque a gente foi morar lá. Eu falava, não, vamos continuar, que vai dar certo. E aí eu continuei pegando mais clientes, porque como a gente foi roubado e roubaram nossas contas, então eu dei um tempo, né, tive que restaurar tudo, falei para um cliente meu, olha, esse mês você não paga, eu tento restaurar. A gente retornou, né, fui pegando clientes, restaurando aqueles que tinham perdido a conta, e assim foi. E fomos procurar um outro apartamento, que foi um apartamento muito, muito melhor daquele que a gente tinha deixado para trás. Conseguimos um apartamento muito bonito, um lugar muito legal, e eu falei, nossa, esse apartamento aqui a gente vai comprar ele, sabe? A gente tinha pegado ele como aluguel, mas eu falei, a gente vai comprar ele. E aí eu tive um sonho quando eu falei isso, que no sonho era que não estava no momento de eu comprar, sabe? E eu falava assim, nossa, eu vou comprar o apartamento. E aí tinha a placa assim, vende-se. Só que daí no sonho eu falava assim, não é o tempo de você comprar esse apartamento. E aí eu falei, nossa, Danilo, melhor a gente ficar mais quieto. E deixamos de lado a ideia de comprar um apartamento. E aí, eu falei, nossa, agora tá tudo bem, tô com meu trabalho legal, tá fluindo, tô ganhando bem. O Danilo também começou a investir no trabalho dele, começou a dar certo, a gente conseguiu comprar um carro, e assim foi, a gente foi fluindo. Quando foi no fim do ano, eu lembro que eu estava assim, sabe, bem espiritualmente. Comecei a conversar com Deus e falei, Deus, antes de dormir eu vou orar, vou ter uma conversa muito séria com você sobre algumas questões, porque parece que, não sei, eu não tô satisfeita, sabe, eu não tô bem. E tá tudo fluindo, sabe, o pessoal veio até a minha casa, a gente fez o fim do ano lá no apartamento que a gente morava. E aí nesse dia, que foi no fim do ano, eu falei com Deus e falei, Deus,
tá tudo bem, né? O que eu tô fazendo, tá legal? Porque assim, parece que eu tô pensando só em mim esse tempo todo, só em alcançar o meu objetivo, meu objetivo, meu objetivo, meu objetivo, e curtir, poder fazer aquilo que eu quero. Só que parece que tá ficando distante, sabe? As coisas que eu fazia antes. Eu cantava muito, eu lia a Bíblia, eu sempre estava presente na igreja, eu estava 100% focada em mim, na minha carreira e no que eu ia alcançar. Eu sempre falava, não, eu vou viajar, e eu tinha uma meta, né? Não, eu vou investir primeiro na minha carreira, no meu negócio, eu vou fazer meus cursos. E eu sei que aí, quando eu alcançar esses meus objetivos, eu vou conseguir desfrutar do que eu estou plantando. E eu sei que não tem problema nenhum a gente querer desfrutar, sabe, daquilo que a gente construiu. Só que cada pessoa, ela vai ter o seu individual, ela vai ter o seu secreto com Deus e vai saber o momento exato, sabe? E eu estava entendendo que naquele momento eu estava focada muito em mim e nas minhas coisas. Até que eu até pensei, não vou fazer mais psicologia, eu acho que as pessoas não merecem o meu tempo, porque ninguém me ajuda, sempre fui muito eu. Quando roubaram minha conta, só meus pais me ajudaram. Quando aconteceu isso comigo, só meus pais estavam do meu lado, só o Danilo. E aí eu ficava assim, as pessoas não merecem a minha atenção, elas não merecem que eu ouça elas um dia, não merecem o meu tempo de estudo para eu ajudar elas. Eu fiquei focada nisso, que as pessoas não mereciam nada e dane-se todo mundo e eu vou construir o meu negócio e a minha carreira e vou desfrutar, e é isso. Naquele momento, quando era o fim do ano, eu orei e falei com Deus e foi muito sério, sabe, a conversa. Deus, parece que eu não estou vivendo o propósito, sabe? Eu estou muito obcecada em mim, naquilo que eu quero, porque eu sei que quando eu era adolescente, mais nova, eu nunca pude desfrutar, nunca pude falar assim, nossa, eu vou fazer aquela viagem um dia, eu vou poder fazer a faculdade. E eu sempre entendia os meus pais, porque sempre que eles puderam, eles me davam o melhor. Mas às vezes a gente quer e não tá no alcance deles naquele momento, né? Então eu ficava muito obcecada por isso, que quando eu alcançasse a minha idade, ali 18 anos, 20 anos, eu ia trabalhar, eu ia conquistar minhas coisas, e a gente vai com aquela cabeça, sabe? E tudo tem um tempo pra acontecer, e eu acho que cada pessoa é única e ela sabe o que é melhor pra ela. Só que naquele momento eu percebi que pra mim não tava fluindo o meu espiritual com Deus, porque eu tava muito obcecada em mim, né? Muito bom café. Depois daquela oração, do nada veio no meu coração medicina. Do nada. E eu falei, sim, mas como assim, né? Eu tinha desistido da psicologia porque eu não estava mais acreditando nas pessoas e tal. Nesse meio tempo, eu cheguei a fazer psicanálise, comecei a ver muitas séries sobre psicopatas, narcisistas, e fui me aprofundando de novo nesses assuntos. Parece que Deus foi me conduzindo novamente aquilo, sabe, onde era o meu lugar. Eu fiz a psicanálise, eu fui me apaixonando novamente, eu chorei muito nas aulas, e eu ia me encontrando novamente, Deus foi me mostrando algumas coisas novamente, foi onde eu consegui escrever meu livro sobre Por que Sofremos e Deus Nos Ama, que fala muito sobre a minha história, que eu tive abuso sexual na infância, algumas coisas que eu passei. E aí eu escrevi o livro e Deus me conduziu o livro inteiro. E foi muito, muito emocionante, me dá até vontade de chorar agora. Mas eu fui voltando, sabe? Como se diz, ao primeiro amor, novamente. E é muito bom a gente querer desfrutar da vida, sabe? Isso não tem problema nenhum. Só que eu acho que tem que ser uma balança, sabe? A gente tá ali com o nosso espiritual e as outras coisas também. E tudo vai fluindo como é pra fluir, sabe? E eu fui me esquecendo dessas coisas, sabe? E outras coisas foi preenchendo muito mais meu coração. E aí Deus falou no meu coração, medicina. E eu não entendi, sabe? Eu fiquei assim, caramba. E eu comecei a pesquisar. E eu vi que tinha algumas opções de fazer medicina em outros países. Eu fui conversar com o Danilo sobre isso, ele falou, não, vou esperar uns dias, né, ver se a Stephanie vai mudar de ideia, se é isso mesmo que ela quer. E pra quem não conseguia cursar psicologia naquele momento, a gente teve condições de mudar para um país, porque a gente conseguiu um trabalho, né, home office, a gente tinha como trabalhar de casa e conseguir guardar o dinheiro que eu precisava para vir para cá. E hoje a gente consegue se manter aqui, o Danilo consegue continuar com o trabalho dele normalmente, e as coisas foram fluindo
Eu coloquei Deus, sabe, em primeiro lugar na minha vida. Eu falei naquele momento de oração que eu estava disposta a fazer aquilo que Ele queria pra mim, não mais aquilo que eu queria pra mim, sabe? Mas aquilo que Ele colocou no meu coração há muitos anos atrás ia retornar. E hoje, né, tô aqui na Argentina e começando aí a faculdade de medicina, porque eu quero fazer psiquiatria. E eu sei que é muitos anos pela frente, né? São 6 anos de medicina, mais 3, 4 de psiquiatria, mas tudo tem um tempo certo para acontecer. E é isso que eu disse no começo do vídeo, que tudo tem um tempo e a gente não tem que se questionar, né? Por que agora? Por que não aconteceu isso antes? Mas tudo é para acontecer no momento exato. Então, quando a gente chega numa idade, a gente às vezes fica se perguntando, né, por que que eu não fiz isso antes, ou por que que não foi assim antes, mas eu creio que tudo tem um tempo certo e a gente não pode se abdicar e nem esquecer da nossa história, do nosso passado, que a gente viveu, e colher tudo isso, sabe, com alegria. Nossa, o que eu vivi, talvez foi tão sofrido, mas eu vou colher isso com alegria. E a história dos meus pais, e a história de luta que eles tiveram para me ter, para me criar, e tudo aquilo que eu construí também, toda a minha história. No meio de tudo isso, eu escrevi um livro, eu me dediquei a outras coisas também. Então, eu creio que para tudo há um tempo necessário para acontecer, seja com 20, seja com 30, seja com 40, seja com 50, nunca é tarde e tudo tem um tempo certo. E a gente tem que abraçar, porque quando for o tempo do propósito, a gente tem que abraçar ele, sabe? E estar preparado para ele também. E foi onde a gente veio. Não foi fácil, não vou falar pra vocês que foi fácil. Aconteceram muitas coisas, sabe? Mas estamos aqui e eu estou amando a Argentina. É uma cultura muito linda, as pessoas são muito gentis e tá sendo muito especial o que eu estou vivendo. Eu estou aprendendo muitas coisas, amadurecendo ainda mais, sabe? E aprendendo outro idioma. Então eu falo que coloca, sabe, Deus em primeiro lugar na sua vida. E sobre medicina, eu falei que eu quero fazer psiquiatria. E só que medicina antes da psiquiatria, né, de eu fazer a especialidade, eu vou conseguir estar perto de pessoas, me aproximar delas e também falar ali, né, do amor de Deus para elas através só de um olhar, de um abraço, de um carinho, de um afeto, porque a presença de Deus, ela tem que estar, sabe, nos lugares. E ali onde eu não estava me encontrando mais como um propósito para mim, sabe? Porque eu estava focada exatamente só em mim e não estava satisfeita com isso, porque eu entendo que a minha vida é um propósito. Então eu te convido a refletir sobre a sua vida, sobre os seus projetos, fazer uma oração, colocar isso em Deus, sabe? E que o reino dele seja em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas vão fluir, sabe? Então, faça essa oração e conversa com ele. Se você está pensando em mudar algo na sua vida, conversa com ele. Se você está satisfeito no lugar que você está, também conversa com ele, que ele vai clarear tudo para você e vai te amadurecer muito. E que o propósito dele, principalmente em ajudar outras pessoas, né, levar o nome dele, o evangelho para outras pessoas, só cresça cada vez mais através da minha e da sua vida. E isso foi muito difícil eu falar esse vídeo, porque mexeu muito em algumas coisas, né, que eu vivi. Toda vez que eu falo disso, eu fico muito emocionada. Eu sou muito grata hoje, muito feliz por todas as coisas que Deus tem feito. Eu quero que o mesmo aconteça com você, sabe? Que você sinta isso, que você viva isso, que você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa. E que Deus esteja à frente da sua vida, dos seus projetos. Nossa vida se baseia em torno dos planos dele. Eu sei que no momento certo a gente vai ter um momento de desfrute, um momento de colheita e a gente vai entender quando é o momento da gente plantar primeiro. E eu consegui mudar muito a minha perspectiva, sabe? Sobre o que é o mundo, sobre as pessoas, sobre mim, sobre Deus. E a gente começa a ler mais a Bíblia, ter mais contato com ele, ver algumas coisas que a gente não percebia antes. Então eu falo que quando a gente está no propósito, caminhando pro propósito, a gente se torna uma outra pessoa, sabe? E eu falo de intimidade mesmo. A gente tem intimidade quando a gente senta ali no nosso cantinho e fala com Deus. E Ele conta pra gente exatamente o que a gente precisa, sabe, fazer.
não tem, assim, explicação, sabe? Eu acho que a melhor coisa do mundo é a gente ter esse contato com Deus. E, e é isso que eu deixo no vídeo de hoje. Tudo tem um tempo pra acontecer e você não vai ter arrependimento de nada, porque quando a gente tá no propósito, não tem arrependimentos, não tem amargura, não tem... A gente se emociona, claro, porque as coisas acontecem de uma forma que a gente nem espera, né? A gente fala, como assim as coisas aconteceram dessa forma? Eu nunca imaginei que eu estaria em outro país hoje. Foi assim, algo sem pensar, eu nunca pensei nisso, sabe? Pra uma pessoa que queria ir de novo para Recife, né? Eu estou em outro país hoje, conhecendo uma outra cultura, então eu falo que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que correr atrás das nossas coisas, né? Não é a gente ficar de qualquer jeito, porque a gente tem que estar pronta para o propósito. Mas foi isso que aconteceu, um pouquinho da minha vida, e a experiência que eu tive e o recomeço que eu vim contar para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um cafezinho, né?